Javier Milei está se afundando cada vez mais, cometendo erros gravíssimos de campanha que vão comprometê-lo no próximo domingo, porque vai ser uma disputa apertada e qualquer tipo de erro, principalmente os graves, vão comprometer. Mas era óbvio que isso iria acontecer, né? Ninguém mandou Javier Milei ficar próximo de Eduardo Bolsonaro, mesmo que virtualmente. Não tem como você ficar perto de Eduardo sem sofrer os efeitos colaterais da presença dele. E o principal efeito colateral é o empurrecimento. Você fica mais burro se ficar perto do Eduardo Bolsonaro. Mas a campanha do Milei começou a elogiar a ditadura, falou de tirania, falaram da Margaret Thatcher, ou seja, erros gravíssimos que vão comprometer Javier Milei, porque a própria posição dele ultraliberal já é um problema para a população na Argentina. E eu quero que você coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer com a Argentina. Milei vai vencer? Milei vai perder? A derrota de Milei é uma derrota também de Bolsonaro? Então deixa o seu like se você quer a derrota de Milei e se inscreva no canal. A principal discussão nesse momento que está acontecendo na campanha da Argentina é sobre a ameaça que Javier Milei é para a democracia. Uma discussão muito parecida que ocorreu aqui no Brasil em 2022. Então Milei, fazendo a leitura correta, deveria evitar esses temas ou evitar posicionamentos que pudessem reforçar essa percepção. Mas ele não tem feito isso em hipótese alguma, na verdade ele está piorando tudo. A vice do Milei é filha de militares e ela defende a anistia ou a revisão da pena daqueles militares que foram acusados durante o período de ditadura na Argentina de terem ferido os direitos humanos. O próprio Javier Milei fez algumas declarações de apoio ao período militar, muito parecido com o Bolsonaro, só que na Argentina é diferente aqui no Brasil. E essas declarações do Milei se somam a várias outras, como episódios do passado, que ele fala que ele psicografa, né, que ele entra em contato espiritual com o cachorro morto dele para tomar decisões. Ou seja, ele é um completo alucinado. Alucinado por conta dessas ideias de vender órgãos, psicografar o cachorro, que vão se somando a essa incapacidade de leitura do contexto eleitoral que vão fazer com que ele seja derrotado. Para vocês terem uma ideia, nesse momento de discussão sobre a ameaça ou não à democracia, a vice do Javier Milei, na última campanha, ou seja, no último dia de campanha, fez uma declaração que nem os aliados conseguem defender. Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada no primeiro turno, agora apoia Milei, não sabe explicar a declaração da vice do Milei. Ela disse, a vice do Milei, que se o Sérgio Massa, ganhar a disputa, ele vai fazer um monte de coisa, vai levar o país para uma crise que somente a tirania vai resolver. Ou seja, o que ela está dizendo é que a crise argentina só vai ser resolvida com um golpe de Estado, com um governo tirano, com uma ditadura. Isso acaba reforçando toda a campanha que está sendo feita contra o Milei para associá-lo à ditadura, para associá-lo como uma ameaça à democracia. Esse povo da extrema-direita ou da ultradireita, né, porque não querem falar extrema-direita, eles são muito burros, muito burros. Eles querem falar demais, porque como eles não possuem pauta, não possuem bandeiras, a única forma deles sobreviverem politicamente e terem destaque é falando. Só que quem fala demais, pensa de menos. E alguém que está próximo de Eduardo Bolsonaro, óbvio que não vai pensar lá muita coisa, então já pensa muito pouco. Imagina você, o Eduardo Bolsonaro, pensando menos do que ele pensa. Foi o que aconteceu com o Milei. Um erro grave de estratégia de campanha que vai custar caro para ele no próximo domingo. Porque, pessoal, vai ser uma disputa muito apertada. Cada voto conta e esses erros vão comprometê-lo. Como, por exemplo, e aí é um erro bem grave também, o elogio que Milei fez a Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha. Thatcher é vista como uma heroína dos liberais. Só que ela também foi a primeira-ministra britânica justamente no período da Guerra das Malvinas. O grande período de humilhação para a Argentina, que foi o período da Guerra da Argentina contra a Grã-Bretanha, que a Argentina foi completamente massacrada lá nas Ilhas Falkland ou Ilhas Malvinas, que é um período de vergonha para o povo argentino. Tanto que tem um dos maiores jogos da Copa do Mundo, da história das Copas, foi Argentina e Inglaterra, em 1986, quando Maradona fez o gol de mão. Talvez agora a final, né, de França contra a Argentina tenha superado, mas não existe um jogo de futebol
com tanto contexto envolvido como aquele gol de mão do Maradona. Por quê? Porque aquele gol de mão, ele é celebrado como uma forma do Maradona ou da própria Argentina ter enganado os ingleses que 2 anos antes haviam humilhado os argentinos na Guerra das Malvinas. E logo depois dessa declaração, né, do Milei virar público, a campanha do Sérgio Massa fez ali uma peça publicitária com Margaret Thatcher dentro de um submarino ordenando os ataques para dizimar os argentinos. É muita burrice, é um erro. Esses erros, pessoal, eles comprometem o Milei porque a Argentina é um país que depende muito da ajuda do Estado. É por isso que eu sempre falei desde o início que eu vejo essa vitória do Milei como pouco provável. Porque como um ultraliberal que vai reduzir o tamanho do Estado pode vencer em um país que é muito dependente do Estado mais do que o Brasil. A Argentina subsidia tudo, até passagem aérea. Então a população olha para o discurso do Milei e fica, pô, como que nós vamos votar num cara assim? Quem vota nele é a população mais jovem, que está frustrada com a situação econômica, com a crise e quer alguém para dar uma chacoalhada. Isso que move a extrema-direita na Argentina. A crise econômica e não os valores morais como o Eduardo Bolsonaro quer ficar propagando lá. Quer surfar a onda do Milei e vai acabar tomando uma vaca ou um caldo, a depender do local onde você está, né? Eu não sei muito de mar, então pode ser que sejam coisas diferentes, mas enfim, vai acabar quebrando a cara com a derrota do Javier Milei porque ele está arrastando o bolsonarismo para esse buraco. No debate, nós vimos o que aconteceu. O Sérgio Massa simplesmente destroçou o Javier Milei. Foi uma humilhação. O Milei, que tinha que partir para o ataque, porque ele é muito incisivo, ele foi massacrado. Falaram para ele, ou o Massa disse ao Milei, que ele quer fechar o Banco Central porque ele não teve estágio renovado, ou seja, ele é um frustrado, um fracassado. E o Massa falou de fazer um teste psicotécnico no Milei, questionando assim a sanidade dele para ser presidente da Argentina. Os bolsonaristas aqui no Brasil ficaram desesperados com o desempenho pífio do Milei. Porque na hora do vamos ver, os bolsonaristas ou a extrema-direita tremem na base no confronto. Bolsonaro tremeu no debate do segundo turno contra o Lula, no debate da Globo. E o célebre episódio do Flávio Bolsonaro em 2016, que ele teve um piripaque e se borrou todo, literalmente. Então isso já é bastante famoso, esses piripaques e descontroles e desempenho pífio em debates. Milei até tentou suavizar o discurso, porque depois do primeiro turno, que ele estava competindo com Patrícia Burik, ele poderia suavizar o discurso para tentar trazer aquela direita mais tradicional. Ele até tentou fazer isso, mas não deu muito certo. Ele tem feito acenos a Lula, depois ele ataca o Lula, ele está meio perdido no discurso, porque ele está afundando, está um clima de barata voando, ninguém sabe o que fazer para conter a derrocada dele, vai ser uma disputa apertada, os institutos de pesquisa apontam para empate técnico, só que se houver uma repetição do que aconteceu no primeiro turno, Milei será derrotado porque ninguém esperava que o Massa tivesse uma votação tão superior. Mas isso nós vamos ver no próximo domingo. Eu vejo que Milei ele é um candidato atrasado. Essa postura de extrema direita, dos holofotes, do auê, da pantomima, já foi. Foi lá de 2018, 2016 até 2018. Mas nós já tivemos vários governantes, estilo Milei, que deram errado. Trump, Bolsonaro, Boris Johnson. Milei está alguns bons anos atrasado. Se fosse em 2017 a candidatura dele, eu cravaria que ele venceria. Agora, não tem jeito. Opa.